Olá pessoal, vídeo novo no canal e o tema de hoje, costuma colocar alguns fios de cabelos brancos a mais nos investidores e nas investidoras de fundos imobiliários. Justamente por isso que nós vamos colocar esse conteúdo, pra você entender um pouquinho mais sobre vacância. Começar, não tem um único tipo de vacância, tem vacância física, vacância financeira, elementos que impactam as diferenças entre estes dois tipos de vacância, mas tudo isso eu vou explicar para você ao longo desse vídeo. Eu sou Ricardo Figueiredo, especialista em fundos imobiliários na Speech e espero que esse conteúdo te ajude a selecionar melhor os fundos imobiliários de tijolos, né? Porque vacância, ela basicamente impacta a renda dos fundos imobiliários de tijolos. Já vou pedir para você aquela contribuição básica que eu peço em todo começo de vídeo, compartilhar para levar esse conteúdo para os seus amigos, para os seus parentes, para eles aprenderem também mais como selecionar melhor os fundos imobiliários. Já peço aí o seu like, porque isso ajuda bastante a gente saber qual tipo de conteúdo vocês estão gostando mais, para a gente trazer mais vídeos para vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Toda vez que a gente colocar conteúdo novo para vocês, toda semana tem conteúdo novo, você receberá o alerta para vir conferir o que há de novo no canal. Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do dia. Hoje nós vamos falar sobre vacância. Então, como eu falei, isso daqui costuma assustar um pouco os investidores, as investidoras de fundos imobiliários. Por quê? Porque a vacância corre no seu primeiro conceito quando uma área está deixando de gerar renda. Quando uma determinada área deixa de gerar renda, a gente diz que esta área está vacante, existe uma vacância nessa área. Quanto maior a vacância, menor o fluxo de caixa que o fundo imobiliário está recebendo para gerar os dividendos para o seu cotista. A vacância, ela agride o fluxo de caixa de duas formas. Como a vacância agride o fluxo de caixa? Primeiro, você deixa de receber renda, a renda do aluguel. E o segundo, você assume custo da vacância. O que é o custo da vacância? Condomínio e IPTU, por exemplo. Uma área que fica vaga. O condomínio e o IPTU passam a ser responsabilidade do proprietário. Se o proprietário é um fundo imobiliário, é responsabilidade do fundo imobiliário pagar aquele condomínio e pagar o IPTU daquela área. Quando a área está ocupada, essas despesas são do locatário. Então veja que a vacância, ela não apenas deixa de gerar a renda para o fundo, como ela também começa a colocar a mão no seu bolso, buscando dinheiro para bancar condomínio e IPTU, basicamente. Então a gente precisa de alguma forma tentar fugir da vacância. E aí já trago para vocês uma informação que não é, acho que, muito percebida pelos investidores de fundos imobiliários. Todo imóvel, ele foi feito para ser ocupado. Nenhum imóvel foi feito para ficar desocupado. Então na concepção, para que eu construí um apartamento, para que eu construí um condomínio logístico, para que eu construí um shopping center? Para ele ser ocupado. Mas o projeto financeiro daquela edificação, para ela fazer sentido econômico, não exige que ele esteja 100% do tempo ocupado. Então a vacância existirá ao longo da vida do imóvel. Isso não quer dizer que o imóvel ficou ruim do dia para a noite. Por que eu digo isso? Porque às vezes um bom imóvel fica vago durante um período. E aí os investidores começam a ficar assustados. Nossa, o que aconteceu? De vez em quando sai um fato relevante. Saiu o inquilino de tal imóvel, de tal fundo. E a cota, ela cai de uma maneira que, na minha leitura, não deveria cair daquela forma. Ter vacância esporádica numa determinada área do imóvel faz parte. Isso não quer dizer que o imóvel deixou de ser rentável, que o imóvel ficou ruim do dia para a noite. É óbvio que você vai acompanhando que existem situações que são específicas em que realmente a condição do imóvel, quando ele perde um determinado locatário, ela se deteriora. Normalmente por quê? Porque a localização não é muito boa, então você não vai ter tanta demanda assim para suprir essa vacância de forma rápida. Para suprir essa vacância, você vai ter que fazer concessões, e a gente vai falar disso mais para frente. Mas no geral, o que eu quero dizer, a primeira mensagem, algum nível de vacância é razoável e normal na vida do imóvel. Então, se o seu fundo imobiliário que você investe, ele está 100% ocupado, que bom. Ele vai ficar sempre 100% ocupado? Não. Quando ele não estiver 100% ocupado, ele virou um fundo ruim? Não. A gente tem que analisar qual é o percentual da vacância que existe, que área do fundo está vaga, que localização ela fica, etc.
Então vamos continuar aqui. Agora você já sabe como a vacância ofende o teu fluxo de caixa. Mas como eu coloquei para você no comecinho, na introdução desse vídeo, não existe só um tipo de vacância. Você tem a vacância física e você tem a vacância financeira. Como é que elas funcionam? Qual é a diferença? A vacância física é o conceito mais tradicional. É a área vaga sobre a área total que você tem para alugar no teu imóvel ou no teu fundo. E aí você vai extrair aqui uma vacância, é um percentual, só que é um percentual sobre a área. Então a vacância física é sempre um percentual sobre a área. Por exemplo, você tem 10 mil metros quadrados vagos em um imóvel que tem 50 mil metros quadrados, você tem 20% de vacância. Aí você alugou 5 mil metros destes 10 mil metros, agora você tem 5 mil, em 50 mil você tem 10% de vacância. E assim por diante. Então sempre é um percentual da área total. Em relação à vacância financeira, a gente traz uma outra variável para cá. Porque principalmente quando você tem um fundo que é multiativos, cada metro quadrado de cada edificação, ele pode ter um valor de locação diferente. Então não necessariamente toda e qualquer área vaga tem o mesmo impacto financeiro no fluxo de caixa do fundo. O que eu quero dizer? Lembra que no nosso exemplo aqui você tinha 10 mil metros quadrados em 50 mil metros quadrados. Então tua vacância era 20%. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que nesses 10 mil metros quadrados, você espera receber de locação em cada um deles R$80 por metro quadrado. Então nos 10 mil você quer receber R$80. E o teu imóvel, imagine que é um imóvel só, tá? Nos 50 mil metros quadrados, a média total é de R$100 o metro quadrado. Nossa, Ricardo, mas no mesmo imóvel eu posso ter cobrança diferente por metro quadrado? Posso, né? Por exemplo, eu posso ter nos andares mais altos de um prédio uma cobrança mais elevada. Andares mais altos você pode cobrar, normalmente você consegue cobrar um pouquinho mais no aluguel, por conta da vista, etc. Você pode ter um determinado andar em que você já deixou ele mobiliado para ser uma locação no modelo plug and play. O locatário só chega, entra e já começa a usar. Essa locação, você pode cobrar um pouquinho mais, né? Você já deixou tudo prontinho para o locatário. Aí você tem um outro andar que é padrão, o locatário chega, mobília do jeito que ele quer, o aluguel é um pouquinho menor. Mesmo no mesmo prédio, o primeiro andar, o segundo andar, cobra-se menos. Então, no mesmo prédio, você pode ter diferenciação. Por isso que aqui no nosso exemplo hipotético, você tem isso daqui, ó. Numa área de 10 mil que está vaga, R$80 é a média, mas no prédio como todo, a média é R$100. Daqui eu vou calcular a minha vacância financeira. Por quê? Quando eu pegar essa área vaga, qual é a receita que eu estou deixando de receber em cima dessa área vaga? Então, são os 80 sobre os 10 mil. Vai dar 800 mil, é isso? Já aqui, na minha área total, se tudo tiver alugado e eu estiver certo mesmo, eu vou receber R$100 na média, a capacidade total deste prédio de me gerar receita é de 5 milhões de reais. Então eu estou deixando de receber 800 mil numa área que é capaz de me gerar 5 milhões se tiver tudo alugado. Qual é a minha vacância financeira? Minha vacância financeira é 16%. Por que a minha vacância financeira foi menor do que a minha vacância física? Porque a área que está vaga, ela tem menor capacidade de geração de renda do que a média do fundo, ou a média do prédio, enfim, aquilo que você estiver avaliando. Então, toda vez que você abrir um relatório de um fundo imobiliário que você observar a vacância financeira menor do que a vacância física, uma das razões, não é só isso, mas uma das razões, é que a área que está vaga, ela tem menor potencial de geração de renda do que a média do fundo. Por que isso é importante? Porque normalmente a gente enxerga só a vacância física. Normalmente, a primeira coisa que a pessoa procura de informação. Olha só a dedução equivocada que ela pode fazer. Eu tenho 20% de área vaga. Logo, se eu alugar essa área, eu tenho potencial de fazer a minha receita crescer nessa escala. E isso, teoricamente, vai impactar meu dividendo nessa escala. Mas é verdade? Não. Impacta positivamente se eu alugar? Sim. Mas, no nosso exemplo, num percentual menor. Por quê? Porque a área que está vaga tem menor capacidade de geração de renda do que a média do fundo. Quando você pega um fundo híbrido, então, por exemplo, KNRI, que ele tem logística e ele tem escritório. Quando uma área logística fica vaga, os imóveis logísticos normalmente tem uma BL maior. Quando você olha o portfólio ainda do KNRI, quase que meio a meio ali, muito próximo de meio a meio, né? Na capacidade de geração de renda. Na ABL, a BL logística é maior. Então, se uma área logística fica vaga, a vacância física do fundo tende a subir bastante. Mas a financeira vai ser impactada em menor monta. Por quê? O metro quadrado
quadrado de locação logística é menor do que de escritório. Por isso que a gente tem que olhar com cuidado as duas vacâncias. Quando você pega um portfólio que a gente chama de portfólio puro sangue, né? O fundo só tem logística, o fundo só tem escritório. Aí essa diferença obviamente fica menor, mas ainda assim vai aparecer. Se você tiver edifícios cujo metro quadrado de locação estão um tanto quanto discrepantes. Temos exemplos no mercado também. Então se você abrir, por exemplo, o relatório do BRCR11, ele mostra vacância física, vacância financeira. Uma das áreas vagas lá é o Senesp, que fica na região da Marginal Pinheiros, em São Paulo. É um ativo difícil para locação, né? Muita concorrência ali, como ele está numa posição, uma localização não tão boa, sofre mais. E aí o metro quadrado de locação dele é menor do que a média do portfólio. A vacância física cresce porque ele fica vago, mas a capacidade dele gerar renda é menor. Então se você aluga ali, você diminui a vacância física, mas a financeira cai menos. Por quê? Porque o aluguel por metro quadrado lá é bem menor do que a média do portfólio do fundo como um todo. Esse é um outro ponto de análise que a gente faz. Olha a vacância física e onde ela está. Aí você compara com a financeira. Qual área do que está vago, se eu alugar, vai ter melhor impacto na minha geração de renda? É aí que eu acho que deve ter o maior esforço do gestor em acelerar a alocação. É óbvio que ele está tentando trabalhar todas as vacâncias, mas ele tem que colocar mais energia onde impacta mais o meu fluxo de caixa. Então, aqui você já viu a diferença de vacância física e vacância financeira, quando você conheceu os dois conceitos. O que é que impacta essas vacâncias? Não é simplesmente a saída, apenas a saída do locatário que impacta a vacância. Esse é o elemento óbvio. O locatário saiu, minha vacância sobe. O locatário chegou, a minha vacância cai. Mas há outros elementos que vão impactar essas variáveis, e aí a gente tem que abrir o relatório gerencial, conhecer o histórico do fundo para analisar de forma mais correta os números que são oferecidos como vacância física e vacância financeira no fundo imobiliário que você quer investir. Já vou aproveitar e pedir para você colocar aí nos comentários. Já conhecia esses conceitos de vacância física, vacância financeira? Já viu isso nos relatórios gerenciais dos fundos imobiliários que você investe? Se não encontrou no relatório gerencial, coloca o código do fundo. Vamos começar a perguntar para os gestores por que você só informa a vacância física, não informa a financeira? Porque normalmente a física está lá. E aí a financeira é mais incomum os gestores colocarem. Coloca por imóvel ou coloca a sua média do fundo? Coloca aí nos comentários o que vocês encontram aí nos relatórios dos fundos onde vocês investem. Bem, vamos lá. O que é que impacta a minha vacância? Então, por óbvio, o elemento mais claro é entrada e saída de locatário. Então, toda vez que um locatário chega, vacância cai. Toda vez que um locatário vai embora, vacância sobe. Isso é óbvio. Tanto a física quanto a financeira. Mas existem elementos na chegada e na saída do locatário que vão mudar o tempo com que a chegada e a saída impactem vacância física e vacância financeira. Meu Deus, Ricardo, começou a complicar tudo. Calma, vem comigo que você vai entender. Então vamos lá. Eu vou chamar aqui que são elementos contratuais. Que elementos contratuais impactam isso? Por exemplo, na chegada, carência. O que é a carência? Isso é um elemento super comum que tem em contrato de locação. Você aluga um andar de um prédio para uma empresa e você dá carência de 2 meses de aluguel para esse novo locatário. Ou seja, nos 2 primeiros meses ele não paga aluguel. Ele paga apenas condomínio, IPTU, mas o aluguel ele não paga. Por que a empresa faz isso? Por que o fundo faz isso? Ele é tão bonzinho assim? É prática do mercado porque entende-se que neste começo o locatário vai precisar, vai gastar uma grana para mobiliar aquele espaço, fazer ali o que a gente chama de fit-out, arrumar a casa para chegada. Tem a mudança, se ele está vindo de um outro lugar, mudança corporativa custa caríssimo. Então é prática de mercado. No residencial isso é menos comum, muito mais porque às vezes falta negociação. Quando morei de aluguel, eu já negociei contrato de locação em apartamento e nos 3 primeiros meses pedi carência justamente para diminuir o impacto no meu caixa ali, porque na mudança do apartamento você tem mudança, tem que arrumar o espaço para chegada e deu certo. Às vezes falta só um pouquinho de negociação. No mundo corporativo, super comum isso, na logística, super comum, shopping center também. Aí o que acontece? Aluguei, dei 2 meses de carência, locatário entrou, começou o contrato, a vacância física é impactada. Então eu aluguei, o que acontece? Vacância física cai. E a financeira? Ainda não. Por quê? Porque eu tô em carência. Eu não tô recebendo ainda. Aí daqui a 2 meses, eu dei 2 meses, aí sim a minha vacância financeira cai. Tanto é que no fato relevante normalmente, ele coloca, a gente concedeu carência em linha com as práticas de mercado. Ou às vezes ele coloca, a gente concedeu carência de 3 meses. Aí tem situações que são específicas, comerciais, não que abre tanto, principalmente quando você faz uma concessão um pouco mais generosa, para não
não acabar criando esse vício nos outros. Mas note que a chegada do inquilino, ela impacta primeiro a vacância física, cai a vacância física, e aí termina a carência, aí sim impacta a vacância financeira. A bem da verdade, no comecinho você já tem um pequeno impacto positivo na vacância financeira, né? A vacância financeira cai um pouquinho. Por quê? Porque você já deixa de pagar IPTU e condomínio. Opa, melhorou minha situação, minha vacância financeira já diminuiu um pouquinho. Mas aí quando entra o aluguel é que de verdade você tem todo o impacto da chegada do inquilino. Na física é na veia, alugou, já impacta. O que mais aqui tem? Desconto. O desconto pode ocorrer tanto na chegada do inquilino quanto no meio do contrato. Na pandemia, por exemplo, foi comum, né, a gente ver os fundos imobiliários dando algum nível de desconto para os inquilinos, porque a situação estava complicada ali para algumas empresas. Então, dessa forma, você impacta a vacância financeira? Sim, porque eu estou diminuindo a entrada do caixa do fundo. E a física? Não, o inquilino continua lá, a área continua ocupada. Desconto no começo do contrato. Às vezes, ao invés de carência, você dá um desconto. Então, não é que ele deixa de pagar 2 meses de aluguel, ele paga metade do aluguel nos 2 primeiros meses. Aí você pode me perguntar, Ricardo, não era mais fácil então, por exemplo, ao invés dessa carência aí que você deu 2 meses, tem carência que eu já vi de 6 meses, tem carência que eu já vi de 1 ano, eu já vi carência de 2 anos. A empresa alugou 5 anos o espaço e ganhou 2 de carência de aluguel, ou seja, ela só começou a pagar aluguel ali no 3º ano que ela estava no prédio. Mas Ricardo, por que ele dá tudo isso de carência? Por que ele não cobra menos no aluguel, mas já começa a receber? Olha que interessante. Você alugou aqui, julho de 23. Você alugou o espaço. E aí você deu 6 meses de carência. Vou pôr junho para ficar mais fácil, né? Junho. Você deu 6 meses de carência. O locatário, ele não vai pagar aluguel até dezembro de 23. Ele só começa a pagar em janeiro de 24. E você alugou isso daqui por R$100 o metro quadrado. Se você fizesse a conta média do seu contrato como um todo, você poderia começar a receber desde o começo se tivesse alugado por, sei lá, R$90 o metro quadrado. Por que você não alugou por 90 e já começou a receber daqui e preferiu alugar por 100 para receber a partir daqui? Vamos imaginar que no andar de baixo é um outro proprietário, tá? Ou pode até ser seu. Tem um aluguel que tem revisional bem aqui, ó, em outubro de 23. Tem a revisional. Se você ainda não sabe o que é uma revisional, tem vídeo no canal explicando o que é um contrato típico e o que é um contrato atípico. Então fica de olho nesse vídeo que eu tenho certeza que você já vai aprender o que é esse conceito de revisional. É quando o contrato ele é reajustado no meio do caminho para as condições de mercado, não simplesmente por aluguel, mas por inflação, mas pelas condições de mercado. Pois bem, esse outro inquilino do andar de baixo, revisional dele aqui em outubro. Como é condições de mercado, você vai ver quanto está sendo cobrado na média naquela região, naquele prédio. Se você coloca no teu contrato a média de 90 e esse cara aqui está pagando, por exemplo, 110, na revisional ele vai conseguir trazer para 90 ou para 95. Agora, se ele está 110 e no seu contrato você pôs 100, no contrato está 100. Não tem elementos dizendo que a média da região está 90. Não, a média está 100. Eu dei, por liberalidade minha, 6 meses para o locatário para ele poder se estabelecer ali, mas o contrato é R$100 o metro quadrado. Então eu defendo essa revisional, mantendo a média aqui. Você entendeu? Porque se eu castigo essa revisional, quando chegar lá na frente a revisional desse, essa média que eu puxei para baixo vai me prejudicar aqui. Você cria um círculo vicioso negativo para você. Então, para criarmos um círculo virtuoso, positivo, a gente tenta defender ao máximo o valor por metro quadrado. Ainda que a gente tenha que dar desconto em concessão ou alguma outra concessão como carência, você no contrato defende o melhor valor de metro quadrado possível, né? O valor de face que está lá no contrato. E aí você trabalha com esses elementos de carência e desconto. Entendeu? Porque a gente tem isso e simplesmente não reduz o valor do metro quadrado ali na veia, que a gente está olhando adiante, especialmente para o elemento de revisional, tanto na minha área quanto em outras áreas que eu seja proprietário ali naquele prédio. Então, para o desconto é a mesma situação, né? Quando eu dou um desconto, a vacância física tá ali paradinha, por quê? Porque a área está sendo ocupada, não mexi nela. Só que a vacância financeira, ela sobe porque eu deixei de receber renda naquela área ou diminuí o valor de renda que eu recebo naquela área, certo? O que mais, quais outros elementos contratuais impactam a minha vacância? Multas. Veja que interessante. Junho de 23, o locatário manda uma carta de rescisão antecipada dizendo: vou sair do imóvel, quero reincidir esse contrato. Esse contrato iria acabar em 2026. Ele falou, tô saindo antes. Estratégia da empresa, tô saindo. Vamos lá executar o contrato. O que é que diz o contrato? Na saída antecipada, você tem que me dar um aviso prévio de 6 meses. Isso é hipotético, isso é negociado, tá? No nosso exemplo, aviso prévio de 6 meses e depois multa de 6 meses do contrato.
Então você tem aviso prévio de 6 meses e multa de 6 meses. Ele me mandou a carta em junho. Então ele tem que ficar até dezembro de 23 no aviso prévio. E aí eu tenho depois disso mais 6 meses de multa. Eu recebi a notificação aqui. Quando eu vou ter impacto na vacância física? Aqui vai ocorrer a vacância física. Porque aqui ele está no aviso prévio. Quando é que ele vai me entregar as chaves? No final de dezembro de 23. Ele me entrega a chave. Neste momento, vacância física sobe. Mas a financeira já vai subir? Ainda não. Por quê? Eu vou receber 6 meses de multa. Ou seja, os próximos 6 meses, a área vai continuar gerando renda para mim. Então eu ainda não tenho o impacto da vacância financeira. Passados 6 meses, ou seja, somente lá no começo de julho de 24, é que eu tenho a vacância financeira nessa área. Primeiro veio a física, depois veio a financeira e nenhuma ocorreu no momento da minha notificação. Aqui no fato relevante, provavelmente, gestor e administrador já vão comunicar. Olha, o impacto na vacância física será tal e na vacância financeira será tal. Ou no mínimo ele informa qual será o impacto numa das duas vacâncias. Mas ocorreu neste momento o impacto? Não. Aí a gente tem que começar a ver o que diz o contrato, os elementos contratuais, para saber quando eu terei o impacto da vacância física e quando eu terei o impacto da vacância financeira. Não necessariamente eles são casadinhos ali, certo? Então veja como a gente tem elementos contratuais que geram impactos diferentes, momentos de impactos diferentes nas nossas vacâncias, tanto a física quanto a financeira. Alguns ajudam, outros prejudicam, mas a gente precisa conhecer efetivamente para entender quando o dividendo do fundo será impactado. Porque às vezes sai a notícia, nesse nosso exemplo aqui, quando é que o dividendo do fundo vai ser impactado de fato? Daqui a um ano, porque nos 6 primeiros meses tem aviso prévio e no aviso prévio ele continua pagando aluguel, continua pagando IPTU, condomínio. Terminou o aviso prévio, aí a multa é só do aluguel. Eu já tenho ali uma fraçãozinha de impacto da vacância financeira, porque eu assumo aqui quem? Condomínio e IPTU. Mas o impacto ainda é pequeno, porque condomínio e IPTU representam fração menor do boleto total, que é aluguel, condomínio e IPTU. Aí passados 6 meses de multa, aí sim, aí é completo. Toda a vacância financeira é descarregada, ela aparece no fundo. E se o gestor conseguir alugar essa área nesse interim, o meu impacto de vacância financeira, ele é mitigado. Se ele usa o tempo do aviso prévio, encontra um locatário para assumir aqui já em janeiro, por exemplo, melhor dos mundos. Essa área, durante 6 meses, ela vai me gerar 2 vezes a renda, porque eu continuo recebendo a multa e eu já tenho um novo locatário. Ah, mas aí o locatário ganhou 2 meses de carência. Então tudo bem. Então nos 2 primeiros meses eu só tenho a multa, depois eu tenho durante 4 meses a multa mais a receita do novo locatário, aí termina o tempo da multa, eu tenho só a receita do novo locatário. Tá vendo como você tem elementos que você precisa ficar avaliando para saber quando será o impacto? Cuidado para não ficar simplesmente chorando quando você recebe a notícia de que vai ter a vacância, porque a gente precisa entender qual é o tempo que o gestor vai ter para trabalhar essa vacância para que de fato ela impacte o teu caixa. Quanto melhor a área, melhor for a localização, melhor for a qualidade da edificação, mais rápida tende a ser a ocupação. Se está numa praça secundária, é um imóvel mais caidinho, vai demorar mais, talvez esse tempo todo aqui seja insuficiente para o gestor conseguir reocupar a área e minimizar o impacto da vacância financeira. Tem mais coisa que impacta a vacância? Tem. Mas lembra, tem mais elementos contratuais? Tem. Você já deve ter ouvido falar da famosa RMG, Renda Mínima Garantida, também conhecida como prêmio de locação. O que é isso, Ricardo? Vamos imaginar que você comprou um imóvel vago. Você comprou um imóvel vago, condomínio logístico. E aí você combinou com o vendedor o seguinte: olha, eu quero receber um prêmio de locação durante um ano. Então, durante um ano você vai me pagar um valor como se fosse aluguel, a título de aluguel dessa área, mas ela tá vaga. Então, a renda mínima garantida, o prêmio de locação, ele impacta a tua vacância física? Não. Então, imagine que você tem um imóvel só e ele acabou de adquirir e você combinou com o vendedor: durante um ano você vai me pagar um aluguel a título de locação
locação dessa área. E o aluguel é em linha com o valor de mercado. A tua área está vaga, você tem 100% de vacância física, mas você está recebendo prêmio de locação, você tem 0% de vacância financeira, você está recebendo receita deste imóvel. Parece estranho, né? Tá tudo vago, eu tenho vacância física, mas eu estou recebendo receita da área, eu não tenho vacância financeira. Aí, imagine que você é um condomínio logístico, tá? Você combinou aqui, por exemplo, R$25 por metro quadrado em toda a área. Aí ali com 3 meses você arrumou locatário para 40% da área e por R$25 o metro quadrado. Então a tua vacância física que estava em 100, ela cai para 60, porque você alugou 40% da área agora. A tua vacância financeira continua zerada, porque agora que você alugou, você combinou com o vendedor o seguinte: quando eu alugar, na área que eu alugar, você deixa de me pagar a renda mínima garantida. Beleza, então eu aluguei, agora já começou a receber? Durante a carência, você continua me pagando. Ah, não teve carência aqui. Consegui que ele vai começar a pagar desde já, tá tudo prontinho para ele mudar, não vai ter tanto gasto assim, ele já vai me pagar. Então pronto, você vai pagar menos agora na renda mínima garantida, cai a renda mínima garantida, mas agora eu tô recebendo o fluxo do imóvel. Minha vacância financeira continua zerada. E aí, conforme foi passando o tempo, você combinou, lembra? Você combinou isso durante um ano. Aí ali no último mês da renda mínima garantida, mais uma alocação. Já tinha alugado 40%. Aí você agora alugou mais 40%. De novo conseguiu o valor de mercado, maravilha. Então tua vacância física começou lá em 100, caiu para 60 porque você alugou 40%. Agora você alugou mais 40%, tua vacância física cai para 20%. E a financeira continua zerada. Terminou o tempo da renda mínima garantida. Continuo com uns 20% ali de vacância física. Só que agora eu não tenho mais a renda mínima garantida para zerar minha vacância financeira, né? Pois bem, agora sim a vacância financeira aparece. Como ali o metro quadrado é igual para todo mundo, eu tenho 20% de vacância física, agora eu também tenho 20% de vacância financeira. Ela apareceu. Mas veja, ela só foi aparecer depois, porque a renda mínima garantida sustentou a receita para mim daquela área durante um tempo. No nosso exemplo aqui, foi durante um ano. Recapitulando, fechei aqui em janeiro. Aí, lá em abril, aluguei. A física estava 100% vago, a financeira, 0. Aí em abril, aluguei 40%, a física caiu para 60%. A financeira continuou zerada, estou recebendo. Chegou lá em dezembro, aluguei mais 40%, caiu para 20% a física. A financeira continuou zerada. Só que em janeiro, acabou a renda mínima garantida, zerou. Então eu continuo com 20% da física e finalmente a vacância financeira apareceu 20%. O ideal era que o gestor tivesse conseguido alugar tudo antes do final da RMG, da renda mínima garantida ou do prêmio de locação. Isso pode acontecer também quando você tem um desenvolvimento. Ah, durante a obra você me paga uma renda e aí quando o imóvel estiver pronto você vai me pagar mais um período ainda de renda. Olha, durante a obra, na verdade, você tem aí uma receita extra para o teu fundo, mas você nem pode dizer que do ponto de vista de vacância, você está tendo vacância financeira X, Y ou Z, porque o imóvel não está pronto. Então, se ele não está pronto, você não considera que você tem vacância de área física, por exemplo. Eu estou construindo. É impossível eu alugar algo que não está pronto. Então, tá só o terreno lá, estão as fundações ainda. Não dá, né? Aí o prédio está sendo construído. Entregou? Entregou. Agora sim aparece a vacância física. Mas a financeira ainda não apareceu. Porque lembra, no nosso exemplo, durante a obra eu recebo uma receita e aí depois mais um ano e meio. Então agora apareceu a física, a financeira ainda não, porque eu estou recebendo o prêmio de locação. Um ano, de novo, como exemplo. Durante um ano o gestor conseguiu alugar tudo, eu não tive impacto financeiro. 0. A renda mínima garantida ou o prêmio de locação sustentaram o meu caixa. Passou o prazo, o resquício que não foi alugado, além de ser vacância física, ele se torna vacância financeira também. Então, este elemento aqui é mais um elemento contratual, porque tudo isso está descrito num documento com valor jurídico. Pode ser um contrato, pode ser até um documento à parte ao contrato de locação, mas está tudo descrito. Tanto aqui, as questões de carência, desconto, as multas, tudo está documentado. Que elemento aparece, impacta caixa, mas não é elemento contratual? Inadimplência. A inadimplência, ela impacta caixa? Impacta. Então, eu considero este elemento uma vacância financeira? A minha leitura não. Por quê? Para impactar a vacância física ou vacância financeira, mais uma vez, você tem que ter elementos contratuais. Algum elemento previsto em algum documento com valor jurídico. A inadimplência é um
evento não recorrente que inclusive não manda recado, ela simplesmente acontece. E ela pode ser recuperada adiante. Deste modo, quando tem uma inadimplência, não necessariamente você precisaria impactar já a informação de vacância física ou vacância financeira. No caso de vacância financeira, porque a física ela não é impactada por quê? Porque o querido inadimplente continua ocupando a edificação. A inadimplência impacta a física? Não. Impacto na vacância física é zero. Agora, há impacto na vacância financeira? Olha, sim, mas não é algo que foi planejado, projetado para acontecer. Então, se essa informação não aparece no relatório como vacância, eu acho inclusive que é correto não impactar como vacância financeira. Então, tem impacto na vacância financeira? Sim, porque impactou meu caixa. Mas deveria impactar o percentual informado de vacância financeira? Não. Então, é por isso que eu digo que é sim e não. Porque sim, porque impacta o meu caixa. Mas na minha leitura, não deveria impactar a informação que está lá no relatório gerencial. Por quê? Aí no final do mês, o locatário paga. Ele ficou inadimplente uns dias e resolveu no final do mês. E aí? Você colocou uma informação, mas já foi resolvido ali. Pode ser questões de dias. Mais uma vez, o que eu acho que deve impactar, o que deve constar ali no número de vacância financeira que é exibido, deve ser reflexo de um documento, de um elemento contratual. A inadimplência não é. A inadimplência ela aparece, aí é comercial. Você vai tratar essa inadimplência. Olha, me paga parcelado, divide em 2 vezes para você, me paga no final do mês. Às vezes acontece por um erro operacional. Aconteceu, já vi várias vezes em fundos imobiliários. O locatário teve um erro operacional, não pagou no dia previsto, aí rolou 3, 4 dias, só que isso era final de mês, entrou no caixa do fundo no mês seguinte, ele não considera isso neste mês. É vacância? Não. Já tá até pago. Eu já sei que tá pago. Só que só vai poder impactar a receita do fundo no mês seguinte. Por quê? A data entre que deveria ser paga e a que efetivamente foi pago virou mês, por exemplo. Então, na minha concepção, elementos que vão impactar a vacância financeira e física, eles devem ser elementos contratuais, elementos que estejam num documento com valor jurídico. A inadimplência não tem essa característica. Ela é muito mais uma questão comercial, né? Aí depois eu vou correr atrás deste valor. Sequência de inadimplência de uma área pode sim ter impacto na vacância física e financeira. De que forma? Ficou inadimplente, não acertou, mês seguinte de novo, aí você faz o quê? Despejo. Aí sim você tem um elemento, o documento, ação de despejo, tirou, aparece a vacância física, aparece a vacância financeira também. Mas veja, ela foi o gatilho para a criação de um documento, de uma outra ação que efetivamente impactou. Não necessariamente a simples existência dela no primeiro momento impacta a vacância financeira, certo? Ufa, quanta coisa impactando vacância, Ricardo. É isso aí. Vacância, gente. Lembre-se, ela sempre vai ter essa carinha negativa, né? Por quê? Porque quando chega a notícia de vacância, um locatário saiu, o fundo vai pagar menos. Mas também tem ali aquele momento que você fica feliz que, chegou locatário novo na área. Então diminuiu a vacância. Agora o fundo vai poder pagar mais. Mas não adianta a gente olhar só o número percentual de vacância. Tá vendo como a análise ela vai para camadas, né, mais profundas? Não é simplesmente olhar lá, eu tenho 15% de área vaga, então talvez a receita do fundo possa crescer 15%. Existem outros elementos que a gente viu ao longo desse vídeo para você analisar e entender de fato qual é o impacto daquilo na vacância. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Utilize aí os comentários para dizer se você aprendeu mais com o vídeo de hoje. Me siga nas minhas redes sociais, eu estou sempre abrindo lá a caixinha de pergunta para vocês mandarem aí as dúvidas de vocês. No Instagram eu sou ricardo.fis, então me siga lá. E não esqueça de dar o like nesse vídeo e compartilhar com os seus amigos e familiares para todo mundo entender um pouquinho mais sobre vacância. A gente volta com mais vídeo e mais conteúdo. Te espero. Um grande abraço.